Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de etapas de desenvolvimento. Desenvolvimento de software, mas também se aplica a outras coisas. Como a gente analisa o que a gente vai desenvolver antes da gente simplesmente botar a mão no código. Eh, Antes da gente começar a fazer um software, é muito importante que a gente pense um pouco nele, do que a gente vai fazer. Isso vai evitar muito retrabalho da gente fazer as coisas fora de ordem e acabar tendo que refazê-las, porque elas ficaram incompatíveis com o que a gente realmente queria. Aqui eu vou falar de várias partes de fases de desenvolvimento e documentação, mas isso aqui não é um passo a passo de forma alguma. Por quê? Em diferentes softwares a gente vai ter diferentes formas de fazer. Por exemplo, se eu vou fazer um site de uma floricultura. Eu não vou ficar dias, documentando e dizendo como eu vou fazer esse software, porque é um software pequeno, vai provavelmente, por exemplo, seja um site que eu mesma vou fazer, então só eu vou mexer nesse código. Tem poucos tipos de usuário, por exemplo, a pessoa que vai atualizar o site e as pessoas que vão comprar, então são poucas funções. Então eu não vou ficar dias analisando com usuários e documentando o código, documentando os requisitos e às vezes eu faço o site em 1 ou 2 dias, então dependendo se é um desenvolvimento muito simples, não vale a pena a gente ficar falando tanto sobre isso. O que a gente vai pensar na hora de pensar nas etapas de desenvolvimento? Qual que é o tamanho do nosso projeto? É um projeto que ele tem muitas funções, que ele tem muitos requisitos. Eu vou trabalhar numa equipe de 2 pessoas, eu vou trabalhar numa equipe de 40 pessoas. Quantas pessoas vão estar envolvidas nesse projeto? Quão amarrados vão ser os requisitos de funcionamento? Quais são os métodos que vão se aplicar melhor a eles? Qual a necessidade de documentação? Se ele é crítico que a documentação seja profunda ou não seja. Então, tem muitas coisas que a gente vai analisar. Eu não vou entrar aqui na questão de modelos como Scrum, Kanban, Extreme Programming, como que a gente trabalha cada forma de desenvolvimento. Hoje no Herbite a gente trabalha numa forma meio mista, um pouco de Scrum, um pouco de Kanban. Então, dependendo do projeto, um pouco diferente. Então, eu não vou chegar aqui nesses méritos da questão de equipe, da questão de o Scrum tem as plannings, as dailies, as reviews, então tem toda uma forma, mais amarrada ou menos amarrada de você desenvolver um projeto. Então, nada disso que eu vou falar aqui é um passo a passo, mas, são fases que são legais a gente ter uma visão geral, e depois a gente vai abrindo em partes menores, analisando melhor, e quando a gente for desenvolver nosso projeto, aí a gente vai passar parte a parte, ver parte a parte o que cada coisa significa, e ir desenvolvendo. E a gente acaba fazendo muitas decisões no começo que, às vezes, a gente muda, que vai ser durante o desenvolvimento que a gente vai ver: a gente tá usando esse método, não faz sentido, ou a gente tá documentando demais, ou a gente tá documentando de menos. É sempre bom ter uma documentação pelo menos básica de qualquer projeto, de como que eu vou rodar o projeto, o que esse projeto faz, funções principais, mas nem sempre eu vou ficar meses mexendo em documentação. Em alguns softwares você fica meses fazendo documentação e UML, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Agora começa a diversão de fato. Levantamento e análise de requisitos. Essa é uma parte bem legal do desenvolvimento do software, que é uma parte bastante crucial, mas nem sempre se pensa muito nela, nem sempre se dá atenção para ela de forma que ela deve ser.
Então, a engenharia de requisitos, apesar de ela ter um nome, assim, que parece que ela é muito complicada, ela é mais intuitiva. Ela é a parte mais intuitiva, mas você tem que se colocar no lugar dos stakeholders para ver o que eles realmente precisam. Então, a primeira coisa é você entender o problema e o objetivo do sistema. O que ele tem que fazer de fato. E a gente vai decidir isso conversando com os usuários e com os stakeholders, né? Usuários não deixam de ser stakeholders. O que são stakeholders? Apesar de ter esse nome chique, que são os caras que seguram o bife. Que é isso que significa. Os caras que estão segurando o bife. Os stakeholders, eles são as pessoas interessadas no software. Então, a pessoa que tá, por exemplo, um cliente que tá chamando a gente para fazer um software, contratando a gente para fazer um software, ele é uma pessoa interessada que esse software saia. E na qualidade desse software. Os usuários, isso vai facilitar a vida dos usuários a fazer alguns processos. Eles também são stakeholders, eles também são interessados no que vai sair. Então, qualquer pessoa que tenha interesse que aquele software saia e em como ele vai ser. A gente, como desenvolvedor, também não deixa de ser stakeholder, né? No sentido mais aberto. Mas, basicamente, são as pessoas interessadas no projeto. Então, é muito importante que a gente converse com os usuários para evitar que a gente comece a desenvolver um software e aí a gente vai conversar com o usuário e ele fala, não, mas não era isso que eu queria. Então, você vai ter que refazer. Isso também é uma coisa que é comum acontecer em muitos projetos. Então, é muito importante que se sente com os stakeholders ou converse com os usuários. Às vezes você vai fazer um mockup, às vezes você vai só ter uma conversa mesmo. Algum template... Esqueci como chama o nome do template. Depois eu lembro o nome e eu coloco. Mas é um template... Um desenho simples do que você pretende. Às vezes até um desenho de caneta, sabe? Para você conversar com o usuário e falar, ó, vou fazer assim. É assim que você precisa. Então, a primeira coisa, depois dessa conversa, para a gente passar de uma conversa informal para uma parte de desenvolvimento, são os requisitos funcionais e não funcionais. O que são os requisitos funcionais e não funcionais? A gente precisa garantir para o usuário, quando a gente sai de uma reunião com o usuário, com o stakeholder, que o que a gente entendeu que é para fazer é o que ele quer que a gente faça. Então, ter os requisitos funcionais desenhados é muito importante para que a gente não faça coisas que não precisa ou que a gente deixe de fazer coisas que precisa. O que é um requisito funcional? É uma coisa que o sistema tem que fazer. Eu não posso entregar, claro que às vezes você faz entregas parciais, até questão de valor, do Kanban, aí tem outra conversa. Mas do que eu vou entregar no final do desenvolvimento desse software que ele tem que fazer. Eu não posso dizer, o software está pronto sem isso. Pensando aí no exemplo que eu dei antes de um site de floricultura. Eu preciso que eu estou vendendo flor, eu preciso que uma pessoa consiga entrar no meu site. É um requisito que ele esteja no ar sempre, mas que a pessoa consiga ir lá pesquisar a flor. Então, uma ferramenta de pesquisa, que a pessoa consiga ir lá e comprar a flor, selecionar qual que ela quer. Fazer o pagamento, é um requisito funcional. Então, eu consigo fazer o pagamento pelo site. É um requisito que eu não vou entregar para o cliente sem fazer isso. Então, isso tem que ser conversado. Às vezes o cara nem quer que faça pagamento pelo site. Ele vai... Você manda um WhatsApp e paga pelo Pix.
Isso evita que, por exemplo, você tenha entendido que o usuário faça pagamento pelo site, você fique um tempo desenvolvendo para trabalhar com pagamento por cartão, com API, passe um tempo desenvolvendo isso e ele fala: "Não, eu só aceito pagamento no Pix". Então, é muito importante que a gente tenha em mente e a gente esteja em sincronidade com os interessados, né, em saber: "É isso que eu tenho que fazer no software". E aí os requisitos não funcionais, eles são coisas que não são obrigatórias. No sentido de eu consigo entregar o software sem ter eles todos cumpridos, mas que eu posso ir melhorando depois, ou que eles são uma coisa a mais. Por exemplo, desempenho, o software ele ser rápido, cumprir restrições de tempo, segurança, que eu tenha um certificado no meu site, que eu cumpra requisitos de senha, requisitos de segurança de banco. Sempre tem um mínimo dessas coisas, mas eu posso alinhar requisitos que sejam mais duros, né? Que eu tenho que cumprir de forma usabilidade. Eu posso entregar um software que seja difícil de usar, que não seja intuitivo de usar, que as cores sejam feias. Então são coisas que acabam sendo requisitos não funcionais, o software vai funcionar se o teu site for todo laranja, mas vai ser ruim. Então, são coisas não funcionais, mas que pegam muito. Ferramentas que a gente pode ter para a gente avaliar o que a gente precisa no nosso software. Entrevistas. Essas entrevistas, elas são, às vezes, você só sentar com o usuário. O que você precisa? Às vezes você traz questionários, né, perguntas específicas. Essas entrevistas também podem ser durante o projeto ou depois do projeto, de você dar o software para ele usar e usar talvez às cegas e dizer, faça tal coisa nesse software, sem ele ter informação, sem ele ter um tutorial, sem ele ter nada. E ver se ele consegue reproduzir. Ou uma entrevista de próprio, o que você acha desse software? Você acha que é fácil de usar? Você gostou? Você usaria ele no seu dia a dia ou não? Ele não tem uso para você. Observação, que também seria você ver os usuários usando o software ou o software que eles usam atualmente, e aí eles vão querer um novo software. Ou a observação até da operação de trabalho das pessoas, como que elas trabalham no dia a dia, e que é uma análise de tarefa, né? Como que é o passo a passo de uma pessoa fazendo uma tarefa que às vezes nem é automatizada, uma tarefa manual, e como que eu vou automatizar isso, analisando como que a pessoa faz isso no dia a dia. E aí essa especificação de requisitos eu vou documentar depois de fazer essas entrevistas, depois de fazer essa análise, observações, a gente vai criar alguns artefatos, que são algumas documentações básicas do que a gente avaliou que tem que ser feito. Os user stories, por exemplo, são formas de a gente escrever. O usuário comprador, ele precisa selecionar a flor que ele quer para que ele possa comprá-la. O usuário comprador precisa que haja uma ferramenta de pagamento para que ele possa efetivar a compra. Então, são coisas mais simples, às vezes se escreve até no papel, num post-it, para você ver qual que é a função de quem é o usuário, o que ele precisa que o software tenha e para que ele precisa que aquilo seja feito. Diagramas OML, que são diagramas mais técnicos, que a gente usa para a própria programação mesmo, como um guia do que a gente vai desenvolver. É um assunto muito longo, que eu não vou abordar aqui, porque é um assunto absurdamente longo, porque tem muitos tipos de diagramas e dependendo do software, você usa um, você usa outro. Então, eles são especialmente quando você tem um software crítico, que tem requisitos muito estritos, que eu preciso cumprir. Às vezes você vai fazer um software para o governo, às vezes você vai fazer um software que envolve saúde. Você tem requisitos muito estritos ou que tenha que ser muito rápido. Então, ele vai ter requisitos estritos e você vai ter que trabalhar com isso de uma forma muito amarrada. Então, você acaba documentando tudo. Ou, às vezes, você vai usar um diagrama, às vezes você vai usar outro.
Às vezes é interessante para uma coisa, às vezes não é interessante para uma coisa. E também quando você tem uma equipe muito grande. Quando eu tenho uma equipe de 100 pessoas trabalhando num software, cada pessoa vai trabalhar numa parte do software. Então, é importante que exista uma padronização, os diagramas VML, eles servem para isso também. Mas eles são diagramas no sentido que eles são realmente caixinhas com flechinhas. Vou mostrar em outro momento, mas são documentações mesmo, alguns são bem estritos e bem chatos e que, assim, eu vejo pouco uso. São coisas importantes para se ter como opção. O protótipo de interface seria você fazer um próprio mockup, um próprio desenho, para mostrar para o usuário o que ele quer no sentido de interface. Então você pode fazer um desenho simples, ou fazer todo um manual de design, que vai depender do projeto. Então você vai conseguir ter diferentes formas de entender, e aí o foco é garantir que todos entendam que terá que ser desenvolvido. Então, o cliente saber qual que é a expectativa que ele tem que ter, o que ele espera que a gente entregue no final do projeto, e que toda equipe saiba o que tem que estar desenvolvendo, o que é o seu papel no desenvolvimento. Design de interface e usabilidade. Isso é uma coisa que não existia antigamente. Se vocês utilizaram navegadores em 2002, vocês lembram? Cada site era completamente diferente um do outro. Como você entrava no KD, entregando a idade agora. Como você entrava no KD para pesquisar alguma coisa, ele era totalmente diferente do site da UOL, ele era totalmente diferente do site de Yahoo, não existia uma padronização. Então, cada site que você ia, você tinha que meio que descobrir como que você interagia com ele e depois se acostumar. Então, o design de interface e usabilidade, você vai definir como que o usuário vai interagir com o sistema. Vai ter um botão que faz isso, vai ter um botão que faz aquilo. Ah, aqui é a palavra que eu estava procurando. Criar wireframes. O wireframe seria um desenho por exemplo, um site. Seria realmente um desenho de como que ia ser formatado o site. Ou protótipos navegáveis. Você consegue fazer só o front-end, que você consegue fazer a navegação, clicar entre os botões, que você não faz as funções, né? Mas você consegue visualizar. Isso para o usuário é muito legal. Eu consigo, por exemplo, fazer todo o front-end aqui eu coloco no carrinho, aqui eu vou no pagamento, sem ter que fazer realmente funcionar a questão do pagamento, mas eu consigo mostrar para o usuário, ó, vai ser assim. Então, isso é muito legal. Isso evita muito problema. Aplicar princípios de usabilidade, como feedback, consistência e acessibilidade. Então, feedback, você conversar com o usuário e você falar: "E aí, você acha que ficou difícil de usar? Você acha que ficou fácil de usar?". Você consegue até aquelas entrevistas e tudo que eu falei antes já se aplica aí. Consistência. Consistência é importante demais, que é uma coisa que às vezes não se pensa, mas que é muito importante para a gente saber usar um site. Hoje você entra num site que você nunca usou, você nunca entrou naquele site, e você consegue saber o caminho que você faz algumas coisas. Por exemplo, você precisa ver sua conta de usuário, ver seu perfil de usuário. Normalmente, o perfil de usuário vai estar no canto direito superior da tela. Então, isso é um padrão que muitos sites usam, que você já vê às vezes tua fotinho lá. Isso é uma coisa que você muda de um site para outro, mas eles se repetem. Então, isso existe de um software para outro, no sentido de também ajudar o aprendizado e a facilidade de você usar um software que você nunca usou. E a consistência também dentro do próprio software. Por exemplo, eu tenho na minha página inicial, eu tenho um menu de navegação no canto superior, que eu vou lá, eu vejo a minha conta, eu vou para o menu inicial, e aí eu clico numa página, esse menu tá na parte inferior. Eu clico na outra página, esse menu tá à direita, na esquerda. Eu tenho um botão de comprar, que em uma tela ele é verde, na outra tela ele é azul. Então,
ter consistência a parte de montagem, de onde ficam as coisas, visualmente elas sejam parecidas. E acessibilidade, ela vem muito do que você use para diferentes usuários. Então, uma pessoa cega, às vezes ela vai ter que ver o seu site é cheio de imagem. Como é que ela vai ver o seu site? Ter descrição de imagem no teu site, geral de acessibilidade. Aí, longa história também. Testar com usuários para validar a experiência antes da implementação. Então, fazer aquelas entrevistas, aqueles testes que eu mencionei antes de realmente terminar o software, ou às vezes antes de começar a programar qualquer coisa, você ter tudo isso definido. Arquitetura e projeto de software. Aqui é a parte que a gente já decidiu o que tem que ser feito e a gente vai definir a estrutura técnica. A definição de estrutura técnica, ela pode mudar no decorrer do projeto. Ela provavelmente vai ter mais coisas inseridas do que foi pensado no início, mas é definir essa parte vai ser o front-end, qual que vai ser o back-end, qual que vai ser o banco de dados utilizado. A gente vai usar o Postgres, ou a gente vai usar o MySQL, a gente vai usar as APIs dessa forma, a gente vai utilizar o Python, a gente vai utilizar outra linguagem. Qual que são as linguagens que a gente vai utilizar? Como elas vão interagir entre si, né? Como que elas vão ser integradas entre si? Como que vai ser as partes do projeto? Então, normalmente você não vai fazer um software que ele é todo amarrado, né? Ele vai ter partes, essa função faz isso, essa função faz aquilo. Isso funciona para vários motivos. Fica mais fácil de você fazer manutenção no código, fica mais fácil de às vezes você tem uma aplicação muito grande, cai uma coisa, cai uma função, mas as outras continuam rodando. Ou, enfim, qual que é cada parte do software. Aí aqui já entra bastante também os diagramas, documentação. E a manutenabilidade, de como que isso vai ajudar a manter o software, porque sempre vai ter atualização, sempre vai ter uma correção, uma função nova. E o objetivo é criar uma base sólida e escalável. No sentido de que você tenha um software que ele não vai, daqui a 5 anos, ficar totalmente legado. Que o seu software não vai ficar legado e vai ficar totalmente fora do que deveria ser, que você vai ter que atualizar o software inteiro, por exemplo. Ou seja, para o seu software não ficar em situação de 4 Pro, que ele seja escalável. Então, que eu consiga aumentar o meu software sem dar chabu, que eu consiga ir colocando novas funções, que eu consiga ir fazendo novos desenvolvimentos e que isso seja compatível com o que foi decidido no início. Você vai usar um banco de dados muito simples, às vezes ele não é escalável para uma aplicação muito grande, às vezes você vai ter que mudar, tá usando um SQL, se isso escalar muito, às vezes você vai usar um NoSQL, NoSQL, né, que é a pronúncia certa. Mas as coisas, é normal que elas mudem, mas o objetivo é que a gente tenha as decisões tomadas no início do projeto e que elas sejam o mais sólidas e o mais corretas possíveis, ainda que a gente saiba que nunca você vai falar assim: esse software vai ter essa função, essa função, essa função, e aí ele vai ser entregue no dia 12 de março, e aí em janeiro a gente vai fazer isso. Nunca, isso nunca vai acontecer, porque vão acontecer várias coisas no meio do processo. Vai ter hora que você vai falar: nossa, essa função vai demorar um mês para desenvolver. Você desenvolve em 2 dias. Tem uma função que você acha que vai demorar uma semana, você demora um mês. Então, é normal a gente encontrar coisas no meio do software que também a gente vai afinando essas. Afinando, quando se torna mais preciso. Aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Nossa, eu sou muito Vai. ruim em português, velho. Você vai aperfeiçoando a forma que você vai prevendo essas coisas. Cada vez que você faz um software, você acaba acertando melhor. Ou cada vez que quanto mais experiência você tiver, você vai conseguindo ter uma previsão melhor de quanto que você vai demorar para fazer aquilo, do que é importante, do que é menos importante. Então é mais uma questão de experiência mesmo e aprendizado para você aperfeiçoar essas previsões que você vai fazer.
nos próximos episódios. Não dá para falar de todas as partes do desenvolvimento de software, senão a gente vai ficar até meia-noite e 99 aqui. Mas a gente vai falar um pouco de um pouco não, bastante de implementação. Você não vai ou você não deve, as pessoas fazem isso, já fiz, mas não é legal você abrir o VS Code e sair programando uma coisa que é muito grande. Então, você tem várias coisas que você tem que pensar, quais que são as funções que você vai usar, como que você vai modularizar isso, quais que são os seus padrões de desenvolvimento. Eu vou programar de um jeito, aí meu coleguinha vai programar usando uma lógica completamente diferente. Aí quando eu vou dar manutenção no código dele, porque eu programei de um jeito, o Gil programou do outro, e eu falo, meu Deus do céu, vou ter que dar manutenção no código dele, e ele pensou de forma completamente diferente. Mas na hora que do meu software, para o usuário, funciona da mesma forma. Só que o Gil programou em 5 linhas, funciona, eu escrevi 300 linhas. Então, isso acontece. É legal definir padrões, enfim, teste de validação. Como que aí vai entrar o QA, e a gente pode também ter uma conversa com o nosso amigo Marlon, de como a gente valida o software, que a gente precisa dizer, isso aqui tá certo, antes da gente entregar para o cliente. Implantação e entrega, que seria... A gente não tem implantação, né, que a gente trabalha, mas, por exemplo, quando você faz um software que você tem que... Um software de frente de caixa para fazer venda. Você tem que ir lá e você tem que implantar, você tem que treinar os usuários. Então, qual que é essa entrega? E manutenção e evolução. A manutenção é o dia a dia, bugs, pequenas correções, e evolução é o que você vai aumentando no seu software. E aí, acabou. É isso de fase de desenvolvimento. Cada tópico aqui dá para eu falar 6 milhões de minutos, porque são coisas longas, mas a ideia não é falar tanto assim, é a gente ir vendo no dia a dia. Bom, a gente já sabe que não é uma boa ideia começar um projeto abrindo a IDE e começando a programar antes de pensar no que a gente realmente precisa fazer. Mas não é uma má ideia começar um projeto e abrindo um repositório no GitHub. Por mais que no início a gente não tenha nenhum código para colocar, a gente já pode utilizar ele para documentações mais simples. Ou se a gente está trabalhando num time, a gente consegue colocar, por exemplo, instruções de como rodar o projeto. As ferramentas Git, elas não funcionam só para código. Você consegue colocar qualquer arquivo ali dentro que pertence ao seu projeto. Então, ele pode ser usado de várias maneiras para conseguir dar mais clareza para o seu time e garantir que o projeto não fique bagunçado, com as pessoas mexendo no mesmo arquivo, criando conflitos. Bom, a gente vai falar mais sobre o que é o Git, o que é o GitHub, como que a gente utiliza o Git para fazer diferentes coisas, o que é um Git pull, o que é um merge. Então, a gente vai falar bastante disso ainda. Mas hoje, eu só vou mostrar para você como é que a gente cria um projeto no GitHub. No caso, como a gente cria um novo repositório para colocar os nossos projetos no GitHub. Bom, tem diferentes jeitos de você fazer isso. Alguns são um pouco mais rudimentares, como fazer isso por própria linha de código, usando git init, add, commit, para colocar os seus arquivos no Git. Mas hoje, normalmente a gente usa ferramentas gráficas, como dentro do próprio VS Code ou utilizando o GitHub Desktop, manualmente até dentro do GitLab ou do GitHub, o que não é também muito utilizado. Não é a melhor forma, na minha visão, de fazer isso. Eu acho que dentro das IDEs, como o VS Code, mas outras IDEs, e dentro do GitHub Desktop, a gente consegue, por exemplo, visualizar melhor qual que é o arquivo que eu estou colocando, qual que é o arquivo que está dando conflito, quais são as linhas que a gente consegue ver alterando, que apesar de nas outras
formas de fazer, como por linha de comando, não é tão fácil de visualizar. Eu acho que ajuda a gente a cometer bem menos erros quando a gente está utilizando uma ferramenta mais gráfica mesmo. Eu vou mostrar para vocês as duas formas principais. Uma, utilizando o GitHub e criando um repositório no GitHub, bastante simples, e outra utilizando o GitHub Desktop. Não se preocupa. Se você não entender ainda por que a gente está fazendo isso, para que serve isso, a gente vai falar mais disso nos próximos vídeos. Aqui a gente está na minha página do GitHub. A gente vai criar o repositório da forma mais simples, diretamente pelo site. Então, aqui a gente tem a aba Repositories e vai criar um new aqui. Desculpa a bagunça. E vai criar um new aqui. O que a gente vai colocar aqui? O nome do repositório, que eu vou chamar aqui de demonstração. Aqui a gente consegue colocar uma descrição do repositório, o que ele é, colocar algumas outras coisas, como um README, a descrição básica do repositório. A gente consegue utilizar repositórios públicos, em que qualquer pessoa que entrar na nossa página do GitHub consegue visualizar, ou a gente consegue também deixar eles privados, como qualquer código que seja, por exemplo, de algum cliente, a gente sempre vai usar um repositório privado. Mas, se a gente estiver utilizando algum projeto de código aberto, a gente utiliza o público. A gente também pode colocar licenças, que é como a gente diz que como a pessoa vai poder utilizar nosso código, se ela quiser utilizar, que são essas licenças de copyright mesmo, que tem várias classes. E a gente pode adicionar um git ignore. O git ignore, ele vai literalmente ignorar alguns arquivos que vão ser repetidos e que a gente não precisa subir em alguns projetos. Mas eu vou falar mais disso depois, senão vai ficar muito longo. Então aqui a gente vai só criar um repositório. O nosso objetivo de hoje é só fazer essa demonstração. Criando esse repositório, ele já vai aparecer aqui, demonstração, e quando eu for aqui nos meus repositórios, ele já vai estar aqui, demonstração. Aqui dentro desse repositório vão ter todos os meus arquivos. Por exemplo, aqui ele ainda está vazio. Vamos achar um repositório que tem algumas coisas para eu mostrar para vocês bem brevemente. Esse espero que esteja mais organizado. Ó, tem um README aqui. Já tem uma demonstração de como eu consigo utilizar um README para mostrar quais são alguns detalhes do meu sistema. E eu consigo utilizar... Aqui eu utilizei Markdown, mas também pode ser utilizado HTML para fazer uma descrição. Aqui estão os arquivos que existem no meu repositório. Esse repositório é bem curto. Quando que foi alterado, quantos commits ele vai ter. A gente vai falar mais disso mais para frente. Bom, vamos ver como a gente faz isso no GitHub Desktop? Aqui eu já estou no meu GitHub Desktop, logado e configurado com a minha conta. Aqui eu vou em File, New Repository, que se o seu GitHub estiver em português vai ser arquivo, novo repositório. Ele vai me pedir para colocar o nome do repositório. Aqui eu estou colocando demonstração teste, porque não pode ser o mesmo nome de repositório que eu já utilizei, então eu não poderia criar o repositório demonstração. A descrição não é obrigatória. Aqui o local path, você vai dizer onde você quer salvar esse repositório. Aqui eu tenho a pasta GitHub, que é onde estão todos os meus projetos, porque você vai ter um repositório local que você vai estar sempre sincronizando com o repositório na nuvem. Então, eu vou dizer onde no meu computador eu vou querer guardar esses arquivos. Aqui também a licença, o git ignore e o readme, que são as mesmas coisas que você tem a opção de colocar pelo site. Então, aqui eu vou dar um create repository. E aqui em cima tem uma opção de publish repository, que eu vou publicar o meu repositório no GitHub. Aqui eu consigo marcar se ele é privado ou não. Consigo marcar como qual organização que eu estou utilizando, de qual organização é esse código. Aqui é pessoal, então só vou dar só para um exemplo, né? Publish repository. Pronto, meu repositório já vai estar lá no GitHub. Bom, aqui no GitHub eu já consigo ver o meu repositório demonstração teste, que foi o repositório que eu criei pelo meu computador no GitHub Desktop e subi para o GitHub. Eu acho que semana que vem talvez a gente pode ver requisitos do software. O que o Time Tracker precisa ter? Aí a gente consegue ter uma coisa mais interativa, tipo assim, a gente conversar mesmo.
Até porque é legal que a gente é os próprios usuários do negócio. Então, que eu preciso que esse software tenha? Quais que são os requisitos? Ah, eu preciso ir lá e registrar o horário. Então eu tenho que ter um campo de data, eu tenho que ter um campo de horário, eu preciso que ele registre, ele fique salvo, eu preciso que o administrador consiga ir lá e ver quais que são as horas que eu fiz, eu preciso que gere relatório das horas, enfim. Isso aí vai ser bem legal a gente fazer, porque a gente consegue fazer junto e consegue pensar bastante e ter uma equipe ter várias pessoas definindo os requisitos é legal, porque uma pessoa vai pensar em outra coisa que a outra pessoa não vai pensar. Ai, é isso.